Shalom, muito shalom, bom dia! Estamos mais um dia juntinhos aqui com o nosso devocional, com a nossa leitura com propósito. Bom dia, Silmara, shalom! Vamos avançando, como é bom fazer a corrida da vida com vocês, como é bom estarmos juntos todas as manhãs, consagrando a nossa vida, o nosso dia. Bom dia, Simone, Roseli, Núbia, shalom, sejam todas bem-vindas. O Senhor nos renovou, o Senhor com a sua misericórdia nos alcançou nessa manhã e é por isso que nós estamos de pé. Louvado seja Deus pelo dia de hoje. Louvado seja Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos ajustado, nos alinhado para viver o propósito que Ele tem escrito para nós. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Quando existem mulheres que despertam no meio dessa jornada e seguem com o comprometimento de estar aqui todas as manhãs, não por causa de mim, né, mas por conta da consagração e do hábito de desenvolver um devocional. Isso é muito importante. A pessoa, ela avança, a mentalidade dela rompe e ela consegue ter constância, ela consegue ter a sensibilidade. Imagine uma pessoa que ouve o Espírito Santo só no culto de domingo. Gente, como é que vive a semana inteira? Então nós estamos aqui todos os dias pela manhã construindo este devocional, para que eu e você crie uma intimidade, um relacionamento, para que a gente possa ouvir o Espírito Santo. Eu sei que muitas mulheres às vezes entram aqui, né, e tá lá preparando o café da manhã, se trocando, umas estão no carro indo trabalhar, outras estão no ônibus, enfim. Mas o importante é a gente estarmos juntos, porque isso vai trazer essa constância, né? Ao ponto de que quando se cria um hábito, você já não consegue mais acordar sem consagrar o seu dia, sem abençoar a sua semana, sem abençoar a sua vida. E é isso que o Espírito Santo quer de nós, que a gente crie esse relacionamento, porque a gente consegue ter intimidade daquilo que Ele quer trazer para a nossa vida. Amém? Falando sobre mentalidade, hoje nós vamos entrar no capítulo 12 do nosso livro, da Corrida da Vida. Hoje nós vamos refletir sobre o poder da renovação da mente. O poder da renovação da mente. Você pode falar, ai, pastora, você está falando tanto de mentalidade, parece que você está falando a mesma coisa, é o assunto. Não. O bloco do livro é a guerra da mente. Então a gente vai trazer vários versículos dentro da Bíblia que faz com que a gente fortaleça a nossa mente, né? Para que a gente venha avançar no sobrenatural. Então, no dia 11 nós vamos falando de provérbios, porque como imagine a sua alma se você é, né? E hoje ontem nós falamos sobre provérbios, hoje nós vamos falar sobre Romanos 12:2, que é a transformação da mente. Por isso que eu falei, hoje a gente vai entender o poder que nós temos para renovar nossa mente, para deixar deixar ela fazer o que ela quer. Né? Eu sempre falo, nós precisamos definir os nossos pensamentos. E quem que traz essas ferramentas, essa direção? A palavra de Deus. Tudo sobre a palavra de Deus. Tudo sobre a palavra de Deus. Vamos lá, vamos orar então. Vamos agradecer ao Pai por essa manhã, por esse dia lindo, por essa quarta-feira, que mais um dia, né, o Senhor nos sustentou para estarmos aqui. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Pai, por essa manhã, por esse dia lindo que o Senhor já preparou para nós. Pai, nessa manhã nós glorificamos e exaltamos a Ti, reconhecemos toda a nossa falha humana, toda a nossa limitação, Pai. E sabemos que a nossa dependência está em Ti. Sem Ti nada podemos fazer, assim como a Sua palavra diz. Nós estamos aqui disponíveis, Pai, a avançar no Teu reino. Traga sobre nós, Pai, uma grande renovação da nossa mente. Porque nós sabemos que é a nossa mente que muitas vezes tenta nos sabotar. É a nossa mente que tenta nos tirar, Pai, trazendo a razão e tirando a espiritualidade. Espírito Santo, que nós venhamos a cada dia mais nos tornar seres espirituais. Nos traga discernimento, nos traga sabedoria, nos traga direção de tudo que o Senhor quer construir sobre nós. Primeiro em nós e depois através de nós. Espírito Santo, nós ansiamos em ouvir a Sua voz. Revela-se ao nosso espírito nessa manhã, Pai. Revela-se ao nosso espírito, Pai. Traz clareza da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa corrida da vida. Tira de nós, Pai, todo bloqueio.
toda limitação, tudo aquilo que tenta nos paralisar, nossos planos, os projetos que o Senhor já tem desenhado para nós. Espírito Santo, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a cada manhã o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem trazido tantas palavras com tanta sabedoria, Senhor, ao qual nós temos avançado. Nós sentimos que nós estamos rompendo nesse ano e nós iremos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para nós. Fique conosco, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Vai de encontro a cada mulher, a cada pessoa que aqui está, aquela que vai assistir depois, Pai, que a mesma unção que esteja sobre nós aqui esteja sobre este momento que ela vai estar assistindo, porque o Senhor é o Deus que esquadrinha o coração e o Senhor sabe da necessidade de cada um. Espírito Santo, vai de encontro a cada uma delas. Eu já te agradeço, eu posso te sentir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Ele está aqui. Bom dia, Lu, Marcelo, Silvana, bom dia, Neia. Louvado seja Deus, gente. Vamos lá, mais um dia de devocional, falando sobre a mentalidade, falando sobre a nossa mente ainda. Hoje você vai romper mais um pouquinho o maior sabotador da nossa vida. Você sabia que é a nossa mente? A nossa mente tem o poder de destruir, de matar, literalmente matar a gente se a gente não dominar ela, né? Sabe aquele dia que você acorda sem vontade pra nada, só quer ficar deitadinha, quietinha? Se você não tiver força através de Deus, da palavra de Deus, de uma oração, enfim, que te levante dessa cama, você vai ficar lá. E o corpo, ele adora ficar na zona de conforto. E aí, se você ficar mais 10 minutinhos, mais 20 minutinhos, você vai ficando. Tem dias que a gente tem que criar, a gente tem que combater essa guerra da nossa mente. Nós lemos o livro, né? Da Joyce Meyer, sobre a mentalidade. Nós já lemos o livro aqui sobre metanoia, que também do JB Carvalho, do pastor, também sobre mentalidade. Então, o Senhor tem trazido essa direção, porque Ele sabe que o campo de batalha da mente é a era dos últimos dias. A gente sabe que quem governar a mentalidade vai se sobressair nessa terra. Então é por isso que nós estamos aqui desenvolvendo a nossa mentalidade, a nossa espiritualidade, para que a gente venha discernir e colocar um limite que Satanás, o nosso adversário, ele não tem poder de invadir os nossos pensamentos, a nossa mente, porque nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente discerne isso, que o nosso maior inimigo é a nossa mente, a gente rompe muita coisa. Porque nem tudo, gente, nem tudo também é Satanás. Nem tudo é o adversário. Às vezes é nós, a nossa luta é nossa contra nós mesmos. É o nosso pensamento que vai sendo destrutivo ao ponto que vai crescendo uma incredulidade no nosso coração e a gente desfalece, espiritualmente falando. E automaticamente a alma entristece e a gente não tem mais força. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida que o Espírito Santo de Deus vai ao seu encontro e vai trazer renovo de mentalidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Você sabe que a nossa guerra da mentalidade começou desde o início de tudo. Percebe que lá no Jardim do Éden foi dado, né? Na verdade, foi dada uma direção para Adão e Eva, que eles poderiam comer de todas as árvores. O fruto de todas as árvores ali no Jardim do Éden. Foi dada essa ordem. Mas só não poderia mexer naquela árvore ali do bem e do mal. Você já pensou? Olha só, e o que acontece? Você pode comer de tudo, só desce aqui não. Olha a mentalidade como que é. A mentalidade é assim, parece que quando é o errado, ela pende pra ir, né? Ó, não pode. É igual criança, desde pequenininho. Você fala, não põe o dedo na tomada. O que ela vai lá? Vai lá e põe o dedo na tomada. Não pode. Quando você fala não, isso é a nossa carnalidade, a nossa humanidade. Desde pequenininho eles já crescem assim. Ninguém ensinou, você vai estar lá, começa a ensinar. Ninguém mandou poder, mas você começa a ensinar. E quando você fala a palavra não, aí que eles querem fazer. Olha a guerra como começa. E lá no Jardim do Éden começou assim. Eles poderiam comer de todos os frutos, menos daquela árvore do bem e do mal. Eles poderiam comer da árvore da vida, mas não do bem e do mal. E aí, olha como que acontece. Entra lá a serpente, começa a negociar. Com quem? Com a Eva. Por isso que eu falo que a mulher sabe que é dificular, porque o negócio é com a gente. O negócio é em nós.
A serpente foi direto na mulher, porque ela sabia que a mulher é emocionada demais, né? Que a mulher ia conversar demais, né? Porque o homem ele já é prático, ele não, se mulher já fica ali conversando e abre um diálogo com a serpente, aí ela vai se convencendo daquilo que a serpente está falando, porque ainda ela não tem firmado a identidade dela. Ela tá sensível, ela tá chateada, ela tá de TPM. Naquela época não tinha, mas vamos trazer pro dia de hoje. Ela tá de TPM, precisa ter alguém para dialogar. E ali é uma isca de Satanás. Olha que sério. Se ela não tiver os pensamentos dela equilibrado, fortalecido, o inimigo rouba em um piscar de olhos. Então a nossa perseguição vem desde lá do Jardim do Éden. Eles receberam uma ordem, não era uma sugestão. Era uma ordem, vocês não podem comer. Você entende que a mulher, ali o começo, né? A própria serpente, ela começa ali a trabalhar na mentalidade, no ouvido, na audição. Olha como que é, visão e audição. É assim que o inimigo trabalha. Ele te dá uma visão que vai gerar um pensamento. Se você não transformar, Senhor, eu quero enxergar com os olhos da fé. Ou pela audição que vai chegar, os pensamentos sabotadores. Alguém vai te falar, aí você tem que gerenciar os seus pensamentos. Eu vou acreditar ou não? Puxa, essa pessoa falou uma coisa que entristeceu o meu espírito. Eu vou para a palavra de Deus para poder me purificar, para poder trazer segurança de novo, para tirar toda a dúvida da nossa mentalidade. E é isso, ela começa a vir na mente, a serpente começa a vir na mente ali no ouvido, trazendo a sugestão. Qual que era a sugestão? Ah, mas é só hoje mesmo, né? Só hoje. Ah, vou comer o fruto só hoje. Ah, não tem problema nenhum. Ah, um dia só não faz mal. Ah, não tem nada a ver. Sugestão que a nossa mentalidade tenta fazer com que a gente acredite que é errado vire certo. E nessa última vez, é só hoje que é o problema. Porque aí do hoje vira amanhã e tem pessoas que vivem na iniquidade sem perceber. Elas realmente acham que o que é errado ficou certo na vida delas. E elas vivem de forma natural. Essa palavra não tem nada a ver, gente. Rouba a promessa de Deus. Rouba. Tem o poder de roubar. Então, sugestão vem na mente o tempo inteiro. O que você tem que ter? Fé, sabedoria, discernimento. Para que você venha romper com essa alimentação. Para que você não venha deixar o inimigo transformar os seus pensamentos de fé, de paz, de sabedoria em outras coisas, trazer confusão na mente. Eu amo trabalhar esse tema, porque é um dos temas que trabalha primeiro em mim. E aí todos os dias a gente tem um pensamento sabotador tentando nos roubar. Ai, não é para você. Tem pessoas que fazem melhor do que você. E aí é aquela guerra da voz do Espírito Santo, porque que nós precisamos criar intimidade devocional todos os dias, pra gente reconhecer a voz do Espírito Santo e falar, mente desgovernada, volte pro lugar. Você que tem o poder de direcionar. A sua mente, ela tem o poder de destruir você ou de fazer você avançar, de fazer você romper. Sempre lembra, eu tô falando desde ontem, a mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então construa pensamentos, né, de fé, de propósito, de plano do Senhor, para que a sua mente entenda de uma vez por todas. Ela não consegue definir a sua mente, o dia que é terça, o dia que é quarta, o dia que é domingo. Então vai mandando comando na sua mente. Você vai fazer com que a sua mente seja uma mente forte, através do quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus, é enxertar mesmo a palavra de Deus. Vamos entender então um pouquinho dos nossos pensamentos e crenças que vão influenciar a nossa caminhada e o nosso destino. Por isso que o livro, né, tá aí falando. Pensamentos cansados não definem o seu futuro, por isso que precisamos renovar. O que é renovar? Fazer de novo, trazer força, vigor, trazer clareza. Esse é o renovo. Porque se não significa que o nosso pensamento está cansado, a gente está meio ali tentando organizar tudo, que o nosso futuro está destruído. É só um tempo, é só uma estação que você está enfrentando. Muitas vezes, diante dessa palavra, os nossos pensamentos cansados, cheios de dúvida, medos, insegurança, tentam nos paralisar.
Mas Deus nos chama a renovar a nossa mente e a viver o acordo com o seu plano perfeito. Olha lá, Romanos 12:2. Vou pegar para ler. Eu vou ler do 1 e um pouquinho mais à frente para você entender o contexto. Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando você for para a presença de Deus, vai de corpo, alma e espírito. Não vai pela metade. O Senhor, ele se entregou, Jesus, né, se entregou, o Filho de Deus se entregou naquela cruz por inteiro. Ele não entregou só o braço, não entregou só a perna, não, ele se entregou por inteiro. Então, em nome de Jesus, você se entregue por inteiro, corpo, alma e espírito. É isso que fala. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme, olha lá o versículo que a gente vai falar, Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam, quero repetir, porque na hora que a gente está falando aqui, o Espírito Santo, ele traz uma revelação tão profunda que você fica assim, meu Deus, parece que eu nunca li esse versículo. Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E para cada dia ele tem uma porção de renovo. Cada dia você tem uma maturidade para entender. Cada dia você está numa estação que aquela palavra vai fazer sentido. E essa palavra é muito forte. Não viva conforme os padrões deste mundo. Nós precisamos, infelizmente, andar na contramão deste mundo. Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui só por uma passagem. E nós estamos aqui defendendo o nosso evangelho. Trazendo a imagem e semelhança, que é para isso que nós somos criados. Nossos comportamentos precisam refletir a imagem de Cristo. Então, quando ele fala, não viva conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente. Deixe, se permite. Porque tem pessoas que não querem mudança, gente. Tem pessoas que a gente quer mudar por elas, mas elas não querem mudar. E aí a gente só tem que orar. Senhor, tem misericórdia. Toca naquela vida. Tira tudo aquilo que impeça dela enxergar, dela poder ter esse entendimento. Não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus, é Ele que tem o poder de transformar, os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai conseguir desfrutar das bênçãos, porque a promessa de Deus é bênção, só quando você tiver uma renovação da mente. Um pouquinho mais à frente o que fala? Porque pela graça que foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensa com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, em membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a porção da fé. Se é ministério, dedica-se ao ministério. O que ensina, dedica-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Gente, eu vou lendo porque eu amo a Bíblia. Mas o versículo é só o versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que você só assim pode experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade. Se permita, deixe o Espírito Santo. E a reflexão sobre essa palavra de transformar é essencial. Pois aqui na palavra ela fala sobre um processo contínuo de mudança. Não é sobre melhor aqui, melhor ali, do meu jeito, mas é sobre uma transformação radical. Transformar na forma de como você pensa. Aí eu pensava assim, e até hoje eu não consegui avançar, eu não consegui romper agora, eu vou passar a pensar diferente. Quando a nossa mente ela é renovada, nós somos mais definidos pelos pensamentos. E aí, o pensamento cansado, os pensamentos limitantes não tem espaço. Nós estamos aí alinhando com a vontade de Deus e isso nos leva a viver de uma maneira diferente. Com fé, com coragem, com visão do mundo. Sabe quando você senta assim do lado da pessoa e a pessoa
começa só a reclamar, nossa, você viu no repórter, você viu o que aconteceu, ai, então parece que o mundo tá acabando, né? Se você não tiver uma mentalidade fortalecida e blindada diante daquilo, você vai ficar 15 minutos conversando com a mulher, você vai chegar para casa e você vai ver uma destruição na sua família, na sua casa, nas suas finanças. Por isso que você precisa trazer o governo da sua mentalidade. A mente cansada é uma mente que se conforma, olha que forte. Que não tem posicionamento, que tudo que os outros falam, amém, amém. Na corrida da vida é assim, a gente precisa tomar cuidado. Porque quando nós estamos cansados mentalmente, muitas vezes nós nos conformamos com o que é negativo. A gente vai no embalo do outro, né? A gente vai na remada do outro. Ai, tá bom, não vou brigar não, tô tão cansada. Eu não vou discutir, eu não vou me posicionar. Ei, você precisa defender os seus princípios e valores por onde você for. Os pensamentos cansados dizem coisas como, não vai dar certo, eu não sou capaz, nada vai mudar. Olha que sério. Esses pensamentos são como correntes que nos impedem de correr nossa corrida da vida. Mas Deus, ele nos chama para quê? Através dessa palavra de Romanos 12:2. Deus nos chama para renovar a nossa mente, para não nos conformarmos com as limitações do mundo. Não deixe os pensamentos cansados definirem quem você é. Né? Às vezes você está num grupo ali de mulheres, de amigos, pode ser pessoa de igreja, enfim, com pensamentos infelizmente destrutivos, acho que não vai dar certo, vamos recuar, não é assim, talvez é para outra pessoa. Ei, você tem que ter a certeza do que o Espírito Santo falou com você. Opa, eu vou continuar aqui, porque o Espírito Santo falou comigo. Eu não vou, está todo mundo indo para a direita e Deus me mandou eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. A gente tem que criar essa sensibilidade. Quando a gente se fala de transformar, eu sei que não é de um dia para o outro. É um processo de transformar uma mente. É uma jornada diária de renovar pensamentos todos os dias. De substituir todas as mentiras de Satanás. Todos os medos pela verdade de Deus. Como diz lá em Filipenses 4:8. Nós devemos pensar no que é verdadeiro, que é nobre, que é justo, que é puro, que é amável, que é digno de louvor. Lá em Filipenses fala. Troque aí seus pensamentos. À medida que nós colocamos esse pensamento em prática, porque o segredo está em praticar, não só em ouvir, é praticar, a transformação acontece, a transformação ocorre. E os nossos pensamentos não nos limitam mais. O que eles fazem? Eles nos impulsionam para o destino, para o futuro que o Senhor já tem preparado para nós. Deus sempre tem um plano perfeito para o nosso futuro. Também, através desse versículo, quando a mente é renovada, nós podemos experimentar. A palavra de Deus diz qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso significa, gente? Que Deus já tem um plano perfeito para o nosso futuro. Já está tudo pronto. O plano é de prosperidade, de fé, de vitória. E se os pensamentos cansados tentarem nos manter no passado, lembra do povo do Egito? A mentalidade não deixava eles romper, que eles estavam com a promessa da terra prometida. Existia um processo, mas eles iam chegar na terra prometida. Mas a mentalidade ainda era do deserto. E eles não conseguiram desfrutar no meio do caminho. Não desfrutaram do maná diário, porque estavam sempre murmurando. Quando era o sol escaldante, Deus colocava a nuvem ali de proteção. Quando vinha o frio, Deus aquecia eles. Olha isso, a roupa crescia no corpo. Olha toda essa provisão. Mas a mentalidade não deixavam eles enxergar. Era só murmuração. Era só murmuração em nome de Jesus. Renova a sua mente hoje. Deus nos chama para renovar a nossa mente, para viver o futuro dele, que é cheio de esperança e possibilidade. Boa notícia é que nós podemos reprogramar os nossos pensamentos. Nós temos a oportunidade. Deus nos deu a mente e ele nos capacita para renovar. Se você luta aí com seus pensamentos cansados, saiba que você tem o poder de mudá-los. Através da onde? A meditar na palavra de Deus, a orar, a pedir ajuda. E aí sim você começa a substituir os pensamentos negativos por fé, por esperança. E com o tempo, isso é tão natural, os pensamentos vão ser transformados. E a sua vida vai ser transformada. Os seus olhos terão olhos para o futuro, terá visão de fé. E automaticamente tudo muda ao seu redor, porque você mudou, seus pensamentos mudaram. Olha que lindo isso, olha que lindo isso.
Vamos lá no livro. Depois que eu trouxe toda essa introdução, a gente vai no livro, da página 25. Página 25 do nosso livro. Com o tema Pensamentos cansados não definem o seu futuro. Romanos 12:2, que acabamos de ler. A mente exausta, pesada e negativa são um estado temporário que enfrentamos. Entenda. Ai, Andressa, agora eu vou ficar para sempre com a mente renovada? Não. Vai ter dias que não vai ter jeito. Vai vir um pensamento negativo. Mas isso é temporário. Você tem que dar o domínio sobre ela e entender. Amanhã é um outro dia. Tudo isso aqui vai passar. Vai alimentando. Vai lá na palavra de Deus. Vai lá, dobre o seu joelho e fala: Senhor, renova a minha mente. Me ajuda. Me traz uma palavra. Me traz uma clareza que vai trazer essa renovação da minha mente. E com certeza o Senhor vai trazer um versículo que faz todo sentido. E você vai parar de pensar na negatividade de uma forma errada. E aí no livro, aqui na leitura, eu começo a contar um pouquinho, né? Toda a experiência que eu estava enfrentando ali. Foi o que senti naquele momento. Então eu estava ali com a minha mente exausta, pesada, né? Negativa, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir chegar até o final. Mas aqui eu escrevo que é temporário. Toda essa opressão na nossa mente. Foi o que eu senti naquele momento. O futuro ele é moldado muito mais pelas pequenas ações consistentes, né? Positivismo, pelos processos e pelos recomeços que decidimos seguir diante de tudo. Então, quando nós decidimos a transformar a nossa mente, é o que eu escrevi aqui, ó. Nós precisamos entender que são ações pequenas, transformar de pouquinho em pouquinho. Pelos processos nós vamos passar, né? Ações consistentes, processos e pelos recomeços que decidimos seguir diante de tudo, mesmo mediante o cansaço, mesmo mediante a situação e a circunstância a qual estamos enfrentando. Mesmo quando estamos cansados e isso ainda pesa, decida permanecer. Lembra que nós falamos que nós não podemos decidir, não é opção a desistência. Nós precisamos permanecer nessa corrida da vida. A perseverança gera resultados que a pressa nunca alcança. Grifa aí no seu livro, para você estar com esse livro aí. Grife aí o livro A Corrida da Vida. A perseverança gera resultado que a pressa nunca alcança. Persevere. Perseverança gera força, mesmo nos dias em que tudo parece difícil. Uma mente renovada enxerga o impossível de Deus. Gente, que texto lindo hoje. São tão poucas palavras, mas o Senhor leva a gente numa profundidade, nenhum entendimento tão profundo, nenhum contexto que você fala: uau, era isso que eu precisava ouvir hoje. Era isso que eu precisava. E aí a declaração, que você vai declarar hoje: a minha mente está sendo renovada nesse exato momento, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida um renovo de mentalidade. Você vai começar a pensar diferente. Porque você vai pensar segundo de como Deus pensa de você. Não como as pessoas pensam. Não como a sua mentalidade te sabota o tempo todo. Não. Como o Senhor pensa de mim. A oração que nós vamos fazer a partir de hoje. Restaura minha mente, Senhor. Como a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Todos os dias você vai falar: Senhor, restaura minha mente, Senhor. Com a mente de Cristo. Ação: evite hoje conteúdos que te enfraquecem. Você sabe o que tem roubado a sua energia, a sua mente, as palavras que você tem lançado, os pensamentos. Então evite. Vem um pensamento ruim ali hoje, vem alguém lançando um dardo para poder te ferir. Vai lá, coloca um louvor, deixa o Espírito Santo ministrar. Às vezes você está lá na correria do dia a dia, não tem como parar, pegar uma palavra, meditar. Coloque um louvor, o Espírito Santo vai ministrar sobre a sua mente. E a sua mente vai ser renovada para a honra e glória de Jesus, não tenho dúvidas. Amém? Que lindo que foi hoje, hein? O Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou aí com vocês? Louvado seja Deus. Vamos fazer a nossa oração para selar essa porção de Romanos 12:2. Vamos selar para que o inimigo não venha roubar, né? Não traga sobre a nossa mente a incredulidade, a falta de esperança. Não roube de nós qualquer energia que faça com que a gente pense em desistir. Porque o Senhor, em toda a palavra dele, em todo o cumprimento da Bíblia, gente, ele tem uma palavra de ousadia, de persistência, de perseverança. Que a gente venha permanecer independente
da circunstância, independente de qual estação nós estamos enfrentando, nós temos o poder, em nome de Jesus, de renovar a nossa mente e trazer palavras de força, de fé e de vitória. Vamos pôr um louvorzinho aqui pra gente orar, pra gente selar essa oração de vitória. E você nunca mais vai pensar como antes, porque a sua mente foi renovada hoje através da palavra de Cristo Jesus. Reprograme a sua mente aí, reprograme. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Pai. Espírito Santo, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado por essa porção de renovo sobre as nossas vidas. Era tudo o que precisávamos nessa corrida da vida, onde há muito desgaste, muito cansaço. O Senhor trouxe uma palavra tão pontual. Nós descobrimos que a nossa mente tenta nos sabotar o tempo todo, roubar nossa alegria, roubar nossa paz. Mas obrigada pela restauração, pela restituição nessa manhã, Pai. Espírito Santo, nós vamos orar nessa manhã pela nossa mente, para que ela seja renovada, para que ela seja alinhada aos planos de Deus. Senhor, obrigado porque Tu nos chamas para uma transformação radical. E nós sabemos que a nossa mentalidade tenta roubar as promessas que o Senhor tem já desenhado para nós. Hoje nós entregamos a Ti. E pedimos que nos ajude, Senhor, a todos os dias com esse renovo de pensamento. Nós não queremos pensar como humanamente falando, nós precisamos pensar com a mentalidade de Cristo e enxergar com os olhos da fé. Espírito Santo, que não sejamos mais dominados por pensamentos cansados, destrutivos, negativos, mas por pensamentos de fé, por pensamentos de esperança, por pensamentos de propósito. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ver o futuro que Tu tens preparado para nós. Um futuro de prosperidade, um futuro de vitória, um futuro de alinhamento, um futuro de promessas lindas e maravilhosas. Que nós possamos enxergar e sabemos que quem vai dar o governo a partir de hoje é a nossa espiritualidade. Sim, Pai, que o Espírito venha nos governar, que o Espírito Santo de Deus governe as nossas emoções e os nossos pensamentos. Nós Te agradecemos e nós profetizamos uma mente blindada sobre nossas vidas. Nós profetizamos que nós vamos viver a melhor quarta-feira da nossa vida até então, porque o Senhor tem o dom de nos transformar dia após dia. Nos ajude, Pai, com os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Fica debaixo dessa unção. Você que tem mais um tempinho aí, continue nesse espírito de adoração. Faça o seu devocional mais profundo. Prepare a mesa, porque Ele está aí, sentadinho do seu lado. Abra seu coração. Fala para Ele toda dúvida, todo medo. Coloca aí agora sobre a mesa. Fala: Senhor, me ajude a governar a minha mente, os meus pensamentos. Eu não quero mais pensar com pensamentos de pequenez, de escassez. Eu preciso avançar em nome de Jesus. Compartilhe essa live com quem você sabe que precisa renovar a mente. Seja um canal de bênção na vida dessa pessoa. Amém? Eu te espero amanhã, então, às 6h30, em nome de Jesus. Muito shalom. Um beijo no coração. Até amanhã.